E aí, tudo bom? Danilo aqui do canal Saindo do Buraco. E hoje eu quero falar com você que recebe um salário. E eu quero falar com você porque é o seguinte: receber um salário, eu acredito que é um momento muito curioso. Principalmente quando a gente para pensar que é nesse momento que muita gente se sente rica, sabe? Mesmo que essa sensação dure só alguns poucos dias. E quando eu falo isso, tá? Poucos dias, eu não tô exagerando. Tem gente que consegue limpar o salário em 72 horas, sabe? 3 dias. Se duvidar, às vezes em até menos tempo. Ó, e a título de curiosidade, o meu recorde pessoal é gastar o salário em um dia. Pingou a grana e no final desse mesmo dia, tchau, já era. Bye bye. E olha que louco, às vezes isso acontece não porque você ganha pouco, mas principalmente porque você não tem um processo claro do que você vai fazer com o seu dinheiro quando ele aparecer ali na sua conta. E o vídeo de hoje é sobre isso, sobre o que fazer quando esse salário entra na sua conta corrente. Sem truques, sem complicação desnecessária, sem ter que abrir 1000 contas, né, em bancos diferentes. E o primeiro passo aqui é entender o erro que quase todo mundo comete. E se você pensou, o erro deve ser gastar demais. Eu já adianto que não é esse o erro. O problema que eu queria levantar aqui é simplesmente o fato de você gastar antes de tomar qualquer decisão. Quando o salário cai, a maioria das pessoas entra no modo automático. Paga a conta, compra algumas coisas, vive o resto do mês. E aí, no meio do caminho, ela percebe que, pum, já foi o dinheiro, acabou. E o X da questão aqui não é a falta de controle. Acho que, na minha opinião, o problema aqui é a falta de ordem. Antes de você fazer qualquer pagamento, você precisa decidir o destino do dinheiro. E talvez por isso eu decidi trazer uma forma de pensar, né, em relação ao seu salário que possa te ajudar, né, que talvez mude algumas chavinhas aí na cabeça. E, por exemplo, para mim, uma coisa que está me trazendo bons frutos é simplesmente pensar o seguinte: o salário não é um prêmio. E como eu disse, para mim esse foi o primeiro passo para mudar tudo, né? A forma como eu vejo esse pagamento, esse salário, esse dinheiro. E por que eu falo isso? Porque se você trata o seu salário como uma recompensa, é muito comum você gastar tudo de uma vez porque você merece. Só que bota na cabeça que é o seguinte: o salário, ele não é um prêmio, ele é matéria-prima. Ele é o recurso que ele vai te sustentar durante o mês inteiro e, consequentemente, te ajudar a construir o seu futuro. Então, quando você muda isso de prêmio para recurso, as decisões que você toma, eu acredito que elas ficam muito mais racionais do que emocionais. E talvez dando sequência aqui no que fazer quando o salário entra, a minha sugestão é que nas primeiras horas depois desse pagamento, desse recebimento, você dedique um tempinho para enxergar o mês ali que tá por vir. E funciona mais ou menos assim. Então, quando entrou o dinheiro, a primeira coisa que você vai fazer não é pagar conta, não é investir. Não, eu quero que você pare e tenta responder essas 3 perguntas que eu vou falar agora. Quanto entrou? Qual é o custo real do meu mês? E quanto eu quero investir? Essa clareza acaba, acho que tranquilamente, com 80% dos seus erros financeiros. Porque sem essa clareza, como eu sempre falo, o seu dinheiro vai sumir e você não vai nem saber como isso aconteceu. Vai ser tipo, ué, cadê o salário que eu tinha aqui? Beleza. Olhou o mês, respondeu as perguntinhas. Vamos pro próximo passo, então. Vamos investir primeiro. E eu sei que pode até parecer simples, sabe? Mas eu acredito que esse passo, ele realmente muda o seu jogo. Principalmente quando a gente olha pro longo prazo, pro futuro. Que é aquele negócio de investir antes de sair gastando. Você finalmente vai parar com aquela conversa de, eu vou investir o que sobrar. Não, dessa vez vai ser uma decisão antecipada. Pode ser pouco, pode ser simbólico no começo, não tem problema. A questão aqui é que quando você toma essa decisão de investir primeiro, você começa a criar na sua cabeça prioridade. Você começa a meio que dizer para essa grana, para esse dinheiro que é o seguinte, ó, crescer vem antes do consumo. E você vai ver que é até louco pensar que, com o tempo, essa decisão ela vai virar um hábito, vai virar uma identidade. O próximo passo que eu gosto de recomendar é para você organizar os seus gastos, só que sem fugir do dinheiro. E aqui eu quero ser bem claro para você. Você não precisa sair espalhando o seu dinheiro em várias contas, múltiplos bancos, só para alimentar essa sensação de, estou no controle. Controle de verdade em relação ao dinheiro não vem de esconder a sua grana, vem da consistência. Depois que você investiu, né, tirou aquele pedacinho, você vai olhar para os seus gastos fixos e variáveis e vai aceitar a realidade do seu padrão de vida. Porque eu tenho quase certeza que você sabe, ou pelo menos tem uma boa noção de quanto custa morar, quanto custa comer e quanto custa viver. E a partir daí, com essa informação em mãos, você toma uma decisão consciente de onde você pode cortar ou onde você pode realmente gastar. Sem ilusão, sem maquiagem, sem firula, sabe? Transparência total. Outra coisa que me ajudou em relação ao que fazer quando o salário entra é definir limites
Só que não de uma forma que se transforme em proibição. Porque eu vejo que isso acaba sendo outro erro muito comum, sabe? Parece que a gente tenta transformar o controle financeiro, na verdade, em castigo financeiro. Esse mês eu não posso gastar nada. Esse mês eu vou cortar tudo. E ó, e cá entre nós aqui, acho que você sabe, essa abordagem extrema dificilmente funciona. Se você realmente quer fazer acontecer, eu acho que uma abordagem mais tranquila, uma abordagem mais superior, digamos assim, é definir limites claros. Você vai decidir quanto é que eu posso gastar com lazer, quanto é que eu posso gastar com mercado, quanto é que eu posso gastar com coisas que não são fundamentais, essenciais. Um limite, desde que trabalhado da forma correta, né, clara, ele não gera culpa, não gera peso, mas o excesso, sim. Então, só pra gente começar a fechar aqui, né? O que que faz realmente o salário durar? Pode ficar tranquilo, tá? Que a resposta para essa pergunta definitivamente não é ganhar mais. Não, não é. Porque a resposta, na verdade, ela tem alguns passos antes de ganhar mais. Simplesmente, eu quero que você pense o seguinte: o salário, ele não vai durar mais porque você está ganhando mais, por exemplo. O seu salário, ele vai durar porque você decide antes de fazer as coisas. Você investe primeiro, você respeita os limites que você estabelece, você não se engana com o seu saldo alto. Quem limpa o salário rápido demais não é necessariamente irresponsável. Às vezes é só alguém que ainda não tem um processo bem estabelecido. O que eu quero dizer aqui, né, trazer, é que receber o salário, o seu pagamento depois de um mês trabalhado, não é o momento para você relaxar. Eu arrisco dizer que talvez seja o momento mais importante do seu mês, porque é ali que você vai decidir se você vai repetir o mesmo ciclo ou se você vai dar um passo em direção ao caminho certo, ao caminho correto. Porque, de novo, o seu dinheiro ele não precisa sumir em 3 dias. Ele só precisa de direção. Então, se você assistiu até aqui, muito obrigado. Valeu mesmo pela força. Me diz aí, o que que você faz com o seu salário quando ele pinga na sua conta? Ele dura o mês todo ou ele simplesmente evapora? Me conta aí como está a sua situação, tá bom? Dito isso, muito obrigado mais uma vez. Te vejo no próximo vídeo. Vamos juntos sair do buraco e tchau!